Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, José Eduardo Lohner traduzindo Sêneca. É meio assustador. No século XX não há notícia de nenhuma tradução em verso para o português das tragédias de Sêneca. Isso mesmo, nenhuma tradução poética para a língua portuguesa de um autor que, junto com Plauto, foi influência fundamental apenas para o teatro de William Shakespeare. Plauto e Sêneca, aliás, são mencionados de passagem no segundo ato de Hamlet, por ocasião da chegada dos atores que representarão aquela famosa peça dentro da peça, no ato seguinte. Sim, o grande Sêneca, criador de dramas centrais da tradição clássica e conhecido por Shakespeare, o grande Sêneca sem o qual a gente talvez não tivesse o fantasma do rei no próprio Hamlet ou as bruxas em Macbeth. Esse grande Sêneca tem sido largamente ignorado como dramaturgo e poeta. Por isso a importância do trabalho de José Eduardo Lohner, que já publicou até agora a tradução em versos de duas tragédias de Sêneca, Tiestes e Agamemnon. Vou comentar aqui seu trabalho de recriação do Tiestes, para muitos o ponto alto da dramaturgia senequiana, e cuja história tem continuidade na outra peça, Agamemnon. Tiestes é a figura do mito grego que teve 3 filhos mortos e as carnes servidas ao pai num banquete macabro pelo irmão Atreu. Atreu é o pai de Agamemnon, o rei que, ao voltar de Troia, acaba assassinado pelo primo Egisto, um filho de Tiestes que não foi incluído no massacre. A peça Agamemnon conta a história mais recente da morte de Agamemnon pelas mãos de Egisto, que tinha virado amante de Clitemnestra e finalmente vinga seu pai. Já a peça Tiestes conta justamente a história da geração anterior, a história do crime de Atreu contra Tiestes, um mito muito popular e apreciado na antiguidade, que já tinha rendido inclusive tragédias em latim antes de Sêneca. Todos esses relatos eram originalmente gregos e tinham sido aproveitados séculos antes em tragédias gregas. Mas nenhuma tragédia grega chegou até nós que conte essa história escabrosa de Tiestes e Atreu. A gente só tem a história da morte de Agamemnon na peça de mesmo nome, de Ésquilo. Ou seja, dá sim para comparar o Agamemnon de Sêneca com o de Ésquilo, como acontece também, por exemplo, com a Medeia de Sêneca e a de Eurípides, ou o Édipo de Sêneca e o de Sófocles. Mas Tiestes tem um valor único, por só termos a versão em latim da história, a versão de Sêneca. Sêneca foi um grande filósofo estoico, mas foi também, como eu disse, um poeta competente. Nas suas peças tem tudo aquilo que a gente costuma encontrar em autores e autoras que escrevem teatro em verso. Variações de registro e metro, jogos sonoros e verbais, construções imagéticas impactantes, grandes reflexões, tiradas retóricas. Ou seja, é um desafio imenso para quem traduz buscar correspondentes para esses efeitos todos em outra língua. Na minha opinião, diante desse desafio, José Eduardo se saiu incrivelmente bem, permitindo que a gente leia em português no século XXI um Sêneca recriado com poesia e maestria. Para entender melhor qual o método adotado por José Eduardo na sua empreitada como tradutor, a gente pode ler 2 textos acessórios que aparecem no volume que traz a sua versão em português para o Tiestes. O primeiro é o texto de apresentação e o segundo é uma espécie de apêndice intitulado Poesia Trágica de Sêneca traduzida em verso. Lendo esses 2 textos, a gente descobre que o objetivo de José Eduardo é, como ele mesmo afirma, ser coerente com a brevidade característica de Sêneca, e que para isso é fundamental preservar o mesmo número de versos do texto latino. Sua escolha é pelo verso metrificado e não pelo livre, e por uma metrificação que ele vai variando ao acompanhar a variação de Sêneca. Ou seja, José Eduardo não traduz nem em prosa acadêmica, nem naquele verso solto de viés acadêmico. Ele ainda diz que o critério da paridade de versos acabou por impor e aqui eu cito, esforço constante pelo equilíbrio entre concisão e clareza. Ou seja, aquele balanço entre manter a equivalência semântico-poética, linha a linha, e a inteligibilidade do texto. Poeticidade, correspondência entre os versos, condensação e entendimento são, portanto, critérios fundamentais. Além disso, ele chama a atenção para qualidades importantes dos poemas dramáticos de Sêneca, que busca recriar, como a trama das frases, a variedade lexical e o notável refinamento estético literário. O mais importante no final das contas, como o próprio José Eduardo diz, é resgatar a gratia, a graça, o encanto do original latino.
A meu ver, ele teve sucesso na empreitada, talvez por conta de um feliz encontro entre quem traduz e quem é traduzido, uma espécie de sincronicidade que transcende tempo e espaço. É como se o estilo do texto antigo encontrasse uma réplica especialmente feliz no estilo de quem realiza sua tradução, como se houvesse um encaixe ou clique que ultrapassa o simples conhecimento técnico exigido pela atividade. Para mim, boas tradutoras e tradutores vão sempre traduzir certas autoras e autores melhor do que outras autoras e autores. E uma razão possível para isso é esse encaixe ou clique meio inexplicável, essa adequação de estilos que ultrapassa a racionalização. É o que senti lendo José Eduardo traduzir o Tieste de Sêneca, um apuro misturado a certos volteios que mimetizam de um modo muito feliz o original latino. Logo de cara, a gente tem a questão do metro, que José Eduardo observa de forma escrupulosa. O cenário jâmbico, o metro de 6 pés, predominante no diálogo em Sêneca, ele traduz sempre pelo nosso dodecassílabo, usando variações para os cantos corais polimétricos, como linhas de 11 e 8 sílabas. Ouçam esses versos ditos pelo coro, aqui com 11 sílabas cada. Sem forças, eis tântalo a boca vazia. Tem sobre a culposa cabeça profuso manjar que lhe escapa mais presto que arpias. Há uma sonoridade e uma escolha lexical especiais que resgatam com equivalência competente o original latino. Numa outra passagem, o coro expõe a recorrente doutrina estoica da condenação da tirania em versos de 8 sílabas em português. É rei quem depôs os seus medos e os males de um peito feroz. É quem a incontida ambição e o sempre inconstante favor do vulgo insensato não move. Gosto especialmente também desta passagem de uma fala de Atreu, que vem em dodecassílabos e dá uma ideia das qualidades da poesia de Sêneca. Admito, turba-me o peito em transe um tumulto, e revolve-me fundo, onde me arrasta ignoro, mas me arrasta um mugido vem das profundezas. Uma outra abordagem crítica, porém, poderia implicar com alguns termos e construções mais difíceis, que não facilitam a leitura, como giro, cárcere e noto, rio. São aqueles momentos em que o português vem muito latinizado e só pode ser decifrado por quem conhece o latim. Mas, a meu ver, são passagens isoladas, que não dão um tom geral. Mais frequentes são as inversões sintáticas, que nos obrigam a voltar e a reler o que foi dito. Coisas como ninguém um crime antigo possa execrar ou peito por longos males abatido até podem ser compreendidas com mais facilidade, mas às vezes a gente empaca em frases como mútua ira, sede lhes dê do sangue seu, significando que a mútua ira lhes dê sede do seu sangue. É um empecilho à afluência e àquela clareza pretendida? É. Soluções assim deveriam ter sido repensadas em formulações sempre sintaticamente mais diretas e fáceis de entender? Acredito que não. O bom senso pede que examinemos de que natureza são as inversões, tanto no grego quanto no latim, porque enquanto línguas declinadas, a disposição nelas tende a variar mais. Traduzir em português mantendo exatamente a ordem do original pode significar complicar o que em grego e latim é uma ordem natural, corriqueira, e que, portanto, poderia ser mais bem traduzida com a sequência sujeito mais verbo mais objeto em português. Só que detectar os níveis de elaboração e desvio da norma corrente num texto antigo não é algo tão fácil assim, ainda mais num texto poético como o de Sêneca. Tudo somado, acredito que José Eduardo, com suas opções e frequentes inversões, no conjunto conseguiu transmitir, mesmo sacrificando às vezes a clareza, ou porque a sacrificou, José Eduardo conseguiu transmitir o apuro e a erudição característicos do dramaturgo, algo que talvez se perdesse numa tradução que almejasse, mesmo em versos metrificados, uma fluidez sintática dominante. Em outras palavras, talvez a busca aqui pela facilidade acabasse por trair a índole do texto de Sêneca. Não custa lembrar que as suas peças, por mais que pudessem, ainda possam ser levadas ao palco, investem ainda mais naquele lado declamatório e retórico já presente na tragédia grega. Ou seja, são dramas que conversam mais com a leitura e com a recitação em voz alta do que com a encenação. Comparem com a retórica de um personagem shakespeariano, como a que encontramos nos famosos monólogos de Hamlet pensados para o palco.
talvez ela fosse originalmente mais fluida do que parece hoje para nós quando a lemos em inglês. E por isso uma tradução sua para o português deveria ir ao encontro dessa fluência no palco. Já a oratória de Sêneca talvez tivesse, para os romanos mesmos, essa pátina de sofisticação e rebuscamento, e a tradução que aplainasse tais qualidades em nome de uma suprema transparência sintática e semântica cometesse um equívoco. São alguns apontamentos que me ocorreram ao ler o Tiestes, de José Eduardo, e que me levam a arriscar a dizer que seu Sêneca alcançou uma equidistância raras vezes vista entre o latim de partida e o português de chegada. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.